E se o quarto menor país do mundo estivesse escondendo segredos que fazem Las Vegas parecer comum? Imagine um lugar onde cada cidadão poderia possuir empresas milionárias, mas nunca ser autorizado a subir ao altar. Onde festas escandalosas são realizadas nos jardins reais sem quebrar uma única lei. Este é Liechtenstein em 2025. Uma nação sem exército, com apenas um hospital, mas ostentando a maior renda per capita do mundo. E o que você está prestes a descobrir vai quebrar tudo o que você pensava saber sobre este pequeno país aninhado nos Alpes, o lugar mais rico da Terra. Durante anos, Liechtenstein manteve a coroa como o país mais rico per capita do planeta. O liechtensteiniano médio ganha 7 vezes a média global e o desemprego está em um impossível 1,5%. A distribuição de riqueza é impressionante. Varredores de rua ganham o que médicos ganham em outros países. Garçons de restaurantes dirigem carros de luxo. A linha de pobreza é tão alta que ser pobre em Liechtenstein significa viver melhor do que a classe média em qualquer outro lugar. O país praticamente não tem dívidas, possui enormes reservas financeiras e gera superávites orçamentários ano após ano. Essa prosperidade cria situações surreais. O governo não sabe o que fazer com o excesso de dinheiro, então começou a pagar aos cidadãos para instalar painéis solares, dar bônus em dinheiro por ter filhos e financiar elaborados projetos de obras públicas que parecem desnecessários. O sistema de ônibus é gratuito, a saúde é essencialmente gratuita e a educação até a universidade é gratuita. No entanto, quando a prosperidade resolve a maioria dos problemas, as pessoas começam a reescrever tradições. E o que acontece quando a primeira instituição a ser eliminada é o casamento? Se você está gostando dessas revelações sobre Liechtenstein, deixa seu comentário dizendo de onde você está assistindo este vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esses conteúdos exclusivos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas descobertas. A festa real que quebra todos os protocolos. Todo 15 de agosto, algo acontece em Liechtenstein que seria impensável em qualquer outra monarquia. Toda a população recebe um convite para um piquenique massivo no gramado do Castelo de Vaduz, a residência atual da família real. Imagine isso, milhares de cidadãos comuns espalhados pelo gramado real, comendo sanduíches e bebendo cerveja, enquanto o próprio príncipe caminha entre eles, apertando mãos e tirando selfies. Sem barreiras de segurança, sem sessões VIP, apenas o governante de uma nação confraternizando com operários de fábrica e agricultores como se fossem velhos vizinhos. Tente fazer isso no Palácio de Buckingham e veja até onde você chega. Mas este é apenas o começo da bizarra cultura de festivais de Liechtenstein. Durante o Festnacht, o carnaval pré-quaresma, os residentes se vestem com máscaras grotescas e fantasias aterrorizantes, batendo sinos de vaca pelas ruas para espantar espíritos do inverno. Grupos de figuras mascaradas criam travessuras deliberadas, e quanto mais perturbadora a fantasia, melhor. Estas não são fantasias fofas de Halloween. Estas são criações indutoras de pesadelos, projetadas para assustar genuinamente. Depois, há a cerimônia de queima de efígies de bruxas. Todo domingo após a quarta-feira de cinzas, enormes fogueiras chamadas Funken iluminam o céu noturno com efígies de bruxas queimando no topo. Todo o país participa deste ritual antigo para afastar o inverno e dar as boas-vindas à primavera. A família real de Liechtenstein pode hospedar a festa mais acessível da Terra, mas a coisa mais inacreditável sobre este país não tem nada a ver com a realeza. Como um país no coração da Europa consegue existir sem ter um exército? Desde 1868, Liechtenstein sobrevive sem quaisquer forças militares. Sem exército, sem marinha, sem força aérea, nem mesmo uma guarda nacional. Toda a defesa do país consiste em 125 pessoas, 90 policiais e 35 funcionários civis de apoio. É isso, é tudo que está entre Liechtenstein e uma potencial invasão. A última ação militar em que Liechtenstein participou foi a Guerra Austro-Prussiana de 1866. Eles enviaram 80 soldados e, de alguma forma, retornaram com 81, tendo feito um amigo ao longo do caminho.
Depois dessa cômica aventura militar, eles desmantelaram seu exército completamente. Por mais de 150 anos, este país existiu no coração da Europa sem qualquer proteção militar. Como eles sobrevivem? A Suíça tem um acordo informal para proteger Liechtenstein se necessário, embora nada esteja oficialmente escrito. O país é tão economicamente integrado com seus vizinhos que atacá-lo seria como roubar seu próprio banco. Além disso, qual seria o objetivo? O país é tão pequeno que conquistá-lo levaria mais tempo para a papelada do que a invasão real. A força policial lida com tudo, desde multas de trânsito até ameaças terroristas teóricas. Eles são bem treinados e equipados, mas 90 oficiais protegendo um país inteiro parece um esquete de comédia. No entanto, funciona. O crime é praticamente inexistente. E a última ameaça séria à segurança foi quando uma unidade do exército suíço invadiu acidentalmente em 2007, depois de se perder durante um exercício de treinamento. A resposta de Liechtenstein? Eles nem notaram até que a Suíça se desculpou no dia seguinte. Liechtenstein não tem exército, nem marinha e praticamente nenhum crime. Mas e quanto ao seu sistema de saúde? A maneira como funciona tão perfeitamente vai te surpreender. Se você está achando estas informações valiosas, por favor, deixe seu like e compartilhe para que possamos continuar trazendo estas histórias nunca antes contadas. Seu apoio financeiro também nos ajuda a chegar mais longe. Um hospital para um país inteiro. Imagine viver em um país com apenas um hospital. Não um sistema hospitalar, não um hospital principal com satélites, mas literalmente uma única instalação médica para 39 mil pessoas. Essa é a realidade de Liechtenstein, e de alguma forma funciona perfeitamente. O Landesspital Liechtenstein lida com tudo, desde nascimentos até emergências e cirurgias de rotina para uma nação inteira. Como isso é possível? O hospital está equipado com tecnologia de ponta e possui médicos de classe mundial. Mas para casos complexos, os pacientes são simplesmente enviados para a Suíça ou Áustria. O país essencialmente terceirizou cuidados de saúde especializados para seus vizinhos, criando um sistema híbrido que não deveria funcionar, mas funciona. As estatísticas são impressionantes. Com apenas um hospital, Liechtenstein mantém alguns dos melhores resultados de saúde da Europa. A expectativa de vida excede 82 anos. A mortalidade infantil é praticamente inexistente e os tempos de resposta de emergência superam os de grandes cidades com dezenas de hospitais. O segredo? Uma população que raramente precisa de atendimento de emergência devido ao baixo crime, acidentes de trânsito mínimos e um estilo de vida excepcionalmente saudável. Então, eles têm apenas um hospital e nenhum exército. Mas quando se trata de casamento, Liechtenstein está no meio de uma revolução social que ninguém ousa mencionar. A revolução do casamento que ninguém comenta. Em Liechtenstein, algo extraordinário está acontecendo com a instituição do casamento. E não é o que você esperaria de uma monarquia europeia tradicional. Quase um terço de todos os casais com menos de 40 anos estão escolhendo viver juntos sem nunca se casar. Isso mesmo. Em um país de apenas 39 mil pessoas, centenas de famílias estão criando filhos, compartilhando bens e até mesmo se aposentando juntos, sem um único anel de casamento à vista. De acordo com o Escritório de Estatísticas de Liechtenstein, 62% dos residentes agora acreditam que o casamento é completamente desnecessário para um relacionamento duradouro. Alguns casais estão juntos há 2 décadas, construíram vidas inteiras juntos, mas nunca assinaram uma certidão de casamento. O que é ainda mais chocante é que o governo realmente teve que reescrever completamente a lei em 2011 apenas para acompanhar esta revolução social. Você pode pensar que, após a revolução do casamento, namorar em Liechtenstein seria completamente aberto. Pense novamente. O mundo oculto dos casamentos internacionais. Enquanto países maiores têm indústrias inteiras construídas em torno de serviços de noivas por correspondência, Liechtenstein adota uma abordagem completamente diferente. O país essencialmente proibiu serviços comercializados de casamenteiro dentro de suas fronteiras. Em vez disso, os liechtensteinianos que buscam relacionamentos internacionais devem navegar por uma complexa rede de plataformas de namoro global que operam sob leis internacionais.
Isso não é sobre superioridade moral ou valores conservadores. O Principado prioriza a privacidade pessoal a tal ponto que as empresas de matchmaking simplesmente não podem operar lá. Todo relacionamento deve se desenvolver através de canais internacionais cuidadosamente regulamentados, criando um cenário de namoro único que não existe em nenhum outro lugar da Europa. O resultado, Liechtenstein se tornou um país onde casamentos internacionais acontecem através de canais secretos e arranjos privados, tudo enquanto mantém a aparência de decência. Os cidadãos que desejam encontrar parceiros no exterior devem usar plataformas baseadas em outros países, criando uma economia sombria de amor que o governo finge não existir. A abordagem secreta do país para casamentos é certamente única, mas talvez ainda mais estranho seja a vez em que Liechtenstein ofereceu alugar o país inteiro em um grande site de viagens, quando o Airbnb listou uma nação inteira. Isso parece uma piada, mas é absolutamente real. Em 2011, você poderia literalmente alugar o país inteiro de Liechtenstein no Airbnb por $70 mil por dia. Não um hotel, não um resort, mas a nação real em si. O pacote incluía acomodações para 150 pessoas, o direito de renomear temporariamente placas de rua, sua própria moeda personalizada e chaves cerimoniais do Principado. Por taxas adicionais, você poderia testemunhar procissões medievais realizadas apenas para você e ter um logotipo gigante de cera criado em sua homenagem. Você receberia degustações de vinho na residência do príncipe e essencialmente se tornaria o governante simbólico temporário de uma nação soberana. A logística estava toda resolvida. O governo aprovou e o Airbnb tinha isso listado em seu site. Surpreendentemente, uma festa de casamento chegou perto de reservar, planejando o casamento de destino definitivo onde eles literalmente possuiriam um país por um dia. Mas o casamento foi cancelado e a breve passagem de Liechtenstein como uma nação alugável terminou sem um único interessado. Se você ainda está assistindo este vídeo e achou essas informações úteis, por favor deixe sua marca. Comente de onde você está assistindo para que eu possa dizer olá. O desfile de vacas decoradas e a cultura das armas. Quando o outono chega em Liechtenstein, algo mágico, porém bizarro acontece. Vacas retornando de pastagens alpinas são decoradas como concorrentes de concursos de beleza. Coroas de flores, fitas, sinos e ornamentos elaborados transformam gado comum em obras de arte ambulantes. Esses não são apenas alguns agricultores se divertindo. Esta é uma tradição nacional chamada Alpabug, onde vacas lindamente adornadas desfilam pelas aldeias enquanto toda a população celebra. Mas aqui é onde fica ainda mais estranho. Essas mesmas aldeias pacíficas que celebram vacas decoradas também hospedam festivais regulares de tiro. Clubes de tiro estão por toda parte, e competições de rifle de precisão são consideradas entretenimento familiar. Aldeias competem entre si em concursos de tiro que misturam esporte, tradição e celebração comunitária. As crianças crescem assistindo seus pais atirarem com rifles tão casualmente quanto os americanos jogam beisebol. A justaposição é surreal. Um dia você está assistindo vacas coroadas com flores desfilando pela rua principal. No dia seguinte, estas mesmas ruas ecoam com tiros de competições. Esta é a vida normal em Liechtenstein, onde tradições antigas colidem com sensibilidades modernas de maneiras que pareceriam impossíveis em qualquer outro lugar. Você pode não saber, mas sob os festivais antigos existe uma máquina de aço das finanças. Por que um país tão pequeno quanto uma vila tem mais empresas do que pessoas? A capital dos paraísos fiscais da Europa. Liechtenstein é um paraíso fiscal. Com 74 mil empresas registradas em um país de 39 mil pessoas, há literalmente 2 vezes mais negócios do que seres humanos. Essas não são lojas de bairro. Estamos falando de empresas de fachada, holdings e entidades financeiras administrando bilhões de dólares para a elite mundial. O setor bancário emprega 14,3% de toda a força de trabalho e gera 30% do PIB do país. Isso são 2,7 bilhões de euros fluindo por uma nação que você poderia atravessar de carro em 20 minutos.
A família real possui o maior banco, essencialmente tornando-os os guardiões de um dos sistemas financeiros mais secretos do mundo. Mas aqui está a verdadeira surpresa. Até o ano 2000, você poderia abrir contas bancárias completamente anônimas, sem nomes, sem identificação, apenas contas numeradas contendo fortunas de origem desconhecida. Investigadores internacionais descobriram que grupos mafiosos da Rússia, Itália e Colômbia estavam lavando milhões através dos bancos de Liechtenstein. O país foi forçado a reformar, mas rumores persistem sobre cofres secretos e contas ocultas que ainda operam nas sombras. Celebridades de Hollywood, bilionários da tecnologia e figuras políticas de todo o mundo supostamente escondem sua riqueza nos bancos de Liechtenstein. O país se tornou sinônimo de sigilo financeiro, embora a pressão internacional recente tenha forçado alguma transparência. Ainda assim, se você tem dinheiro suficiente, Liechtenstein continua sendo o lugar para mantê-lo escondido. 2 vezes mais empresas do que cidadãos, ainda assim você pode atravessar o país a pé em um dia. Como algo tão pequeno projeta uma sombra tão grande? A potência de bolso da Europa. Com apenas 160 km², Liechtenstein é tão pequeno que você poderia atravessar o país inteiro a pé em um único dia. É 1/10 do tamanho de Los Angeles, menor que a maioria dos condados americanos, e você poderia caber 30 Liechtenstein dentro de Rhode Island. No entanto, esta nação microscópica exerce influência muito além de suas fronteiras. O país inteiro tem apenas 11 municípios e a capital, Vaduz, tem apenas 5.500 residentes. Isso é menor que a maioria dos campos universitários. O Castelo do Príncipe domina uma capital que é realmente apenas uma grande vila. E a rua principal do país é literalmente chamada de Rua Principal. Você pode ver a nação inteira do topo de uma única montanha. Mas aqui está o que é notável. Este pequeno ponto no mapa é o 6º menor país do mundo em área. No entanto, é um dos mais ricos per capita. Cada metro quadrado de Liechtenstein gera mais riqueza que quase qualquer outro lugar na Terra. O país transformou seu tamanho de uma limitação em seu maior trunfo, criando um enclave exclusivo, onde as regras normais simplesmente não se aplicam. Você sabe o quão pequeno ele é, mas o que acontece quando o futuro de uma nação inteira depende da venda de uma obra-prima? O país salvo por uma única pintura. Na década de 1960, Liechtenstein enfrentou uma catástrofe financeira e a família real, que é inseparável do governo, estava quase falida. A solução deles? Vender uma pintura, mas não qualquer pintura. Eles venderam a Ginevra de Benci de Leonardo da Vinci para a National Gallery em Washington, D.C. por $5 milhões, o que valeria mais de 45 milhões hoje. Esta única venda de arte literalmente salvou o país do colapso econômico. Na época, foi a compra de arte mais cara da história, e o dinheiro injetado na economia de Liechtenstein evitou um colapso financeiro completo. Uma pintura, uma transação, um país salvo. A família real ainda possui uma das maiores coleções privadas de arte do mundo, dividida entre o Castelo de Vaduz e propriedades em Viena. Eles aprenderam sua lição, no entanto. Agora emprestam obras de arte para exposições na China e ao redor do mundo, gerando renda sem vender seus tesouros. A coleção é estimada em bilhões, tornando-a talvez a apólice de seguro mais valiosa que qualquer país já teve. Se a arte estabiliza o passado, que produto avança ao presente? A resposta pode surpreendê-lo. A capital mundial das dentaduras. Quando você pensa nas exportações de Liechtenstein, provavelmente imagina serviços financeiros ou talvez fabricação de precisão. Mas a verdade é muito mais estranha. Liechtenstein é a capital mundial das dentaduras. Aqueles dentes falsos em milhões de bocas ao redor do globo, eles provavelmente vieram desta pequena nação alpina. Ivoclar Vivadent, com sede em Shan, emprega 3.700 pessoas em todo o mundo e exporta produtos odontológicos para mais de 130 países. Eles produzem milhões de dentaduras anualmente, junto com obturações e equipamentos odontológicos de alta tecnologia. Esta única empresa representa quase 40% do PIB industrial de Liechtenstein. Mas deixe isso afundar. Dentes falsos geram quase metade da riqueza manufatureira deste país.
A precisão necessária para produtos odontológicos se adapta perfeitamente à obsessão de Liechtenstein pela qualidade. Cada dentadura é elaborada com precisão de nível micrônico, transformando o que a maioria considera uma necessidade médica em uma forma de arte. As instalações de pesquisa da empresa desenvolvem tecnologia odontológica de ponta de que os dentistas de todo o mundo dependem. As ferramentas do seu dentista, as dentaduras do seu avô, aquela coroa que você colocou no ano passado, tudo potencialmente feito em um país que a maioria das pessoas nem consegue localizar no mapa. Mas dentaduras não são a única coisa surpreendente que Liechtenstein produz em massa. Sua outra exportação famosa é igualmente inesperada: selos postais mais valiosos que ouro. Desde 1912, Liechtenstein elevou os selos postais de simples transportadores de correspondência a legítimos investimentos em arte. Mais de 1.000 selos diferentes foram emitidos, muitos se tornando valiosos em milhares de dólares para colecionadores. Estes não são seus adesivos postais padrão. São obras de arte de edição limitada impressas em seda, madeira e até papel tramado. Os temas variam de paisagens alpinas a retratos reais. Mas o valor real vem de sua escassez. Liechtenstein deliberadamente limita a produção, criando uma demanda artificial que eleva os preços às alturas. Alguns selos dos anos 1920 agora são vendidos por grama mais que ouro. Colecionadores do Japão à América se obcecam em completar suas coleções de Liechtenstein. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país enfrentou isolamento econômico, eles literalmente trocaram selos por remédios e comida. Estas pequenas peças de papel se tornaram moeda de sobrevivência, ferramentas diplomáticas que mantiveram a nação viva quando o comércio tradicional entrou em colapso. O Museu Nacional Filatélico em Vaduz mostra esta história, e os visitantes podem até desenhar seus próprios selos como lembranças. A economia dos selos gera milhões anualmente para Liechtenstein, provando que às vezes as menores coisas criam o maior valor. Mas falando de histórias inesperadas deste país, o escândalo de futebol de 2006 ganha o prêmio por pura absurdidade. O escândalo da seleção nacional falsa. Em 2006, Liechtenstein tornou-se vítima de um dos golpes mais bizarros do futebol. Um grupo de completos estranhos, de alguma forma, convenceu os organizadores internacionais de que eles eram a seleção nacional oficial de Liechtenstein. Eles apareceram em partidas, jogaram jogos e enganaram todos os envolvidos. A verdadeira equipe descobriu quando recebeu reclamações sobre seu desempenho ruim em partidas que nunca jogaram. Pense na audácia necessária. Esses impostores imprimiram camisas falsas, criaram documentação falsa e impersonaram com sucesso uma seleção nacional inteira. Eles jogaram partidas reais contra equipes de outros países, perdendo feio, mas completando os jogos mesmo assim. O escândalo só veio à tona quando surgiram conflitos de agendamento com a equipe real supostamente estando em 2 lugares ao mesmo tempo. A investigação revelou uma operação sofisticada, envolvendo documentos forjados e planejamento cuidadoso. Os impostores haviam estudado o elenco da equipe real e o estilo de jogo, embora eles claramente não pudessem replicar o nível de habilidade. Ninguém foi processado porque o crime era tão incomum que nenhuma lei o cobria especificamente. O incidente se tornou uma piada recorrente no futebol internacional, com Liechtenstein acidentalmente se tornando famoso por ter um time falso antes que seu time real alcançasse um sucesso notável. A piada é engraçada, mas a verdade que se segue não é. Em um país que funciona com dinheiro, por que os direitos políticos das mulheres demoraram tanto para chegar? Foi apenas recentemente que as mulheres em Liechtenstein obtiveram o direito de voto, tornando o país um capítulo notável na história dos direitos das mulheres na Europa. Em 1984, Liechtenstein tornou-se o último país da Europa a conceder sufrágio feminino. Antes disso, houve referendos em 1971 e 1973 sobre o sufrágio feminino, mas ambos foram rejeitados. Uma espera de quase uma década seguiu-se até que um referendo decisivo foi realizado em 1984.
A votação ocorreu em meio a tensões e opiniões divididas, mas por fim, aqueles a favor do sufrágio feminino venceram por uma margem muito estreita, 2.370 votos a favor para 2.251 contra. E aí está, 15 fatos chocantes sobre Liechtenstein que revelam um país diferente de qualquer outro na Terra. Um lugar onde casais rejeitam o casamento, mas ficam juntos por mais tempo. Onde você pode festejar no gramado do príncipe, mas não consegue encontrar um segundo hospital. Onde dentaduras e selos postais geram mais riqueza do que indústrias inteiras em outros lugares. Esta é uma nação de apenas 39 mil pessoas que hospeda 74 mil empresas, não mantém exército, mas tem segurança perfeita e vendeu uma única pintura para salvar toda a sua economia. É um país tão pequeno que você poderia atravessá-lo a pé em um dia, mas tão rico que estar desempregado é praticamente impossível. Onde tradições antigas de queima de bruxas coexistem com instrumentos financeiros de ponta, e onde celebridades de Hollywood escondem seus milhões enquanto vacas desfilam pelas ruas usando coroas de flores. Liechtenstein criou algo que não deveria existir, um principado medieval moderno, uma monarquia democrática, um paraíso fiscal com consciência, um país sem exército que ninguém ousa atacar. Cada aspecto desta nação contradiz a sabedoria convencional sobre como os países deveriam funcionar. A questão não é se Liechtenstein deveria existir em sua forma atual. A questão é como conseguiu prosperar enquanto quebra todas as regras que outras nações consideram sagradas. Talvez em nosso mundo interconectado e globalizado, ser pequeno, estranho e completamente único seja a vantagem definitiva. O que você acha dessas revelações chocantes? Seu país poderia aprender algo com a abordagem não convencional de Liechtenstein? Ou este pequeno principado é apenas uma anomalia que só poderia existir no coração da Europa? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais documentários surpreendentes sobre os lugares mais misteriosos do mundo. Mas isso é tudo? O que mais pode ser revelado sobre este fascinante micropaís europeu? Descubra nos próximos vídeos. Valeu demais por assistir até aqui. Valeu demais por assistir até aqui. Adeus! Seu apoio financeiro é o que nos permite trazer essas histórias incríveis e revelações surpreendentes para o canal. Lembre-se, às vezes os menores países escondem os maiores segredos. E Liechtenstein prova que o tamanho não significa nada quando você está disposto a reescrever todas as regras.